Torcedor, André Rizek do Sport TV detona o futebol pernambucano de forma pejorativa. Vamos falar sobre isso. Torcedor, tá chegando, tem volantes e tem zagueiro na lista do esporte nessa mini janela até o dia 19? Depois da vinheta, torcedor. Pois é, torcedor. O André Rizek do Sport TV detonou o futebol pernambucano. Aqui eu vou colocar para vocês o vídeo dele falando detonando o futebol pernambucano. A gente sabe de uma coisa, a administração o presidente da Federação Pernambucana, Evandro de Carvalho, é criticada, tá? Mas eu acho que André Rizek, veja o vídeo, exagerou, porque eu não vejo nenhum grande campeonato aqui nos estados da Bahia, do Ceará, que só tem 2. Eu não vejo grandes campeonatos, né, que só tem 2 na Bahia, Vitória e Bahia, que só tem 2 grandes clubes de massa, Ceará e Fortaleza, e outros campeonatos de menor expressão aqui no Nordeste, até em Minas Gerais, né, que tem um campeonato que só tem Atlético Mineiro e Cruzeiro, né, de clube de massa. E lá no Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional, clube de massa. Não vejo grandes campeonatos, né, salvo exceção a alguns. Mas veja o que ele fala do futebol pernambucano, torcedor. E ampliar um pouco para a situação do futebol pernambucano. Porque já faz um tempo que a imagem do futebol pernambucano, que é passada, é só de coisa ruim. Não tem nada bom acontecendo no futebol pernambucano, é impressionante. Então, assim, é a tentativa de homicídio dos jogadores do Fortaleza, o Arruda caindo aos pedaços com a torcida do Santa Cruz, precisando agir ela para deixar o estádio em pé. O estádio ficou quase 200 dias interditado. Um Santa Cruz que não joga mais, não tem mais calendário para jogar nesse ano. O Santa Cruz não tem mais calendário para jogar. Você começou lá, né, Grafa? Comecei. O Santa Cruz, Rivaldo também começou lá. O Santa Cruz não tem mais calendário para jogar. Clubes tradicionais do nosso futebol, como o Náutico, o Sport, o Santinha, não tem essa experiência de jogar a Série A há muito tempo. Há muito tempo. Eu olho no estágio onde hoje está o Fortaleza e concluo tranquilamente que qualquer um desses 3 clubes hoje poderia estar na condição do Fortaleza se tivesse gestão. Aí construíram um estádio maravilhoso, padrão FIFA. Maravilhoso o estádio, né? Mas fica numa situação muito difícil de ser acessada pela população. Então é um estádio que também é utilizado pouco pelos clubes de lá. Cara, minha imagem é muito ruim, cara. Assim, desculpa, Cabral, mas eu não consigo falar de outra coisa. Pra mim é um futebol falido, cara. O futebol de Pernambuco está em estado de... Falar que o presidente Evandro Carvalho faz uma gestão que é muito criticada por alguns setores é discutível. Mas falar que o futebol pernambucano faz tempo, o Sport estava na Série A em 2021 e 2020. 2018 estava na Série A, 2019 caiu, 2020 subiu. Não, 2018 caiu, 2019 subiu. 2020 estava na Série A, 2021 está na Série A. O Sport, a um ponto, não subiu para a Série A de novo. No ano passado, o Sport fez agora um elenco de Série A. E ele dizer que o futebol pernambucano está muito longe da Série A. E a gente vê que o futebol do Ceará é sustentado pela fase do Fortaleza estar na Série A. Se não tivesse, estaria nessa situação. A gente sabe que o futebol da Bahia, com o Grupo City, da última rodada ficou desesperado o Bahia City para ficar na Série A. O Vitória subiu numa coisa extraordinária com, às vezes, o presidente Edinaldo Rodrigues da CBF, que é baiano e é torcedor do Vitória, não sei se deu uma ajuda verbal ou uma ajuda financeira, né? Verbal ou financeira, né? Porque o Vitória pagava todo o seu salário com um mês de antecedência. Um clube que tinha vindo da Série C, tá entendendo? Mas isso é um fato, o Fábio Mota falou sobre isso. Mas dizer que o futebol pernambucano, a única coisa que está estranha no futebol pernambucano é clubes de massa feito Santa Cruz e o Náutico, às vezes não está disputando Copa do Brasil, às vezes não está disputando Copa do Nordeste, mas isso é um problema do Campeonato Pernambucano. Isso é um problema de ranking que não se faz, às vezes,
na Copa do Brasil, às vezes vai, como está indo agora na Série D, está indo o Retrô, que com todo respeito não tem torcida ainda, e também o Petrolina, mas os clubes de massa, aí se os clubes de massa não vão e estão parados, mas é culpa do Campeonato Pernambucano ou isso é culpa de uma administração de alguns dirigentes, alguns cartolas que passaram e o futebol está se preparando para um momento de SAF, né? SAF grande, SAF pequena, SAF média, mas é clube empresa. Não vai ser mais gerida por esses cartolas, conselheiros, torcedores conselheiros que se viram gestores, né? E começam a fazer a gerência do clube, a administração executiva dos clubes e fazem mal. Mas dizer que o futebol pernambucano está muito abaixo do baiano, do cearense, pô, pelo amor de Deus, do Minas Gerais, tá nada. Do Rio Grande do Sul, tá nada. Aqui a gente tem torcida. A gente pode ter mal administração de clubes, mas torcida nós temos. Torcedor, vou falar aqui também, o coordenador Ricardo do Brits, que é um dos grandes coordenadores, que tem grande influência no Fluminense, em vários clubes do Botafogo, em São Paulo, Santos, já passou por vários e conhece muito esse mercado do futebol. Uma indicação dele é o Zé Ricardo, o volante muito ativo, que fez um excelente Campeonato Paulista pela Portuguesa. E está dentro da regra do dia 1 ao dia 19 de abril de vir, porque ele só fez só tinha contrato o vínculo até o campeonato estadual de São Paulo. Então está liberado. Então, mas quando você vai olhar aqui no esquema tático do Sport de Mariano Souza de 2 volantes, no 4-4-2, você vai ver, Fabinho está voltando, aí você tem Felipe Ferreira, né? Aí você tem ainda Fabrício Domingues, que joga nessa posição bem. Aí você tem os prata da casa, Fábio Matheus, que todo mundo fica cobrando para ele ser titular. E ainda tem o Pedro Martins, que está tendo pouca oportunidade, mas mostrou que tem talento numa oportunidade que teve. Aí você vai trazer mais um volante para tomar titularidade ou inchar o setor de volantes, a folha do Sport de volante. Aí fica se pensando isso, mas a indicação está aí, a condição de se contratar está aí. Mas será que vem para ser titular, para brigar com o Fábio Matheus, Felipe Ferreira, para ser titular, ou Fabrício Domingues, que também pode jogar nessa posição, já que Lucas Lima está jogando lá na frente, no setor direito? Aí fica também o zagueiro, pois é. O zagueiro, o Sport tem o Danilo Avelar, que estava sem contrato desde janeiro, que jogou pelo América Mineiro. E tem o David Braz, que está no Fluminense, que já fizeram a lista para Libertadores. De 50 jogadores, o David Braz não está. Que também é um zagueiro que joga pelo setor direito, do Rafael Thierry. E o Danilo Avelar joga pelo setor esquerdo, de Luciano Castan. Lá está voltando o Chico, que fez um grande Campeonato Paulista, que foi para a reta final, as semifinais do Campeonato Paulista. Foi para as semifinais do Campeonato Paulista, o grande zagueiro, titular do Novo Horizontino. Está voltando para disputar com o Luciano Castan, a posição ser reserva e disputar. Certo. Aí você vê que o Danilo Avelar já fica meio difícil, vai ficar um excesso de contingente ali na folha, inchando a folha do Sport, né? Diminuindo recursos e aumentando a folha e talvez jogadores que não venham a jogar. Aí você vai para o David Braz, de 36 anos, né? Jogador já em final de carreira, ele vai disputar com o Rafael Thierry e com o Alisson Cassiano. Se Rafael Thierry tiver condição física, é experiente, mas aí você vai ter que negociar salário. Talvez seja um jogador que esteja em final de carreira, mas ainda tenha mercado. Mas tinha que ser um salário que o Sport pudesse pagar para o jogador, talvez ser reserva de Rafael Thierry. De Alisson Cassiano eu também não falo tanto. Então essas são as contratações. E Igor Cairuz, que já tá cumprindo praticamente um ano. Acho que faltam um mês e meio para fazer um ano da sua punição. Se eu não estiver errado, alguém me corrija. Igor Cairuz, terminar a punição de um ano, ele vai voltar. Ele tem um pré-contrato com o Sport, é um lateral esquerdo, que no meu modo de entender, a maioria do torcedor do Sport, é para ser titular no lugar de Filipinho. Que Rosales joga na direita e na esquerda. Ainda tem Riquelme, o menino do Vasco.
Tem que ter cuidado, o torcedor cobra, mas a gente tem que ter cuidado para não inchar quando começar a Série B. E depois que abrir a janela durante a Série B, aí sim, fazer contratações pontuais. Mas o Sport tem um elenco, uma folha alta. Então não pode estar errando, inchando os setores. Né? Você tem que contratar jogadores pontuais para vir para ser titular. Que jogue esteja acima do que estão aqui. Né? Se o Zé Ricardo tiver mais bola do que Felipe Ferreira, tiver mais bola do que Fabinho, do que Fábio Matheus, aí tudo certo. Eu acho que esse setor ainda é um setor de Fabrício Domingues também, tudo certo. Né? Mas eu acho que esse setor ainda, eu contrataria o Zé Ricardo. Tá entendendo? Agora, o zagueiro David Braz, para ser reserva, para se enquadrar, um jogador que está vindo da Série A do Fluminense, se enquadrar dentro do planejamento, do propósito do Sport e para ser um salário de reserva, que é um reserva experiente, tá tudo certo. Para recompor o elenco ali naquele setor. Pois é, torcedor. Ainda a gente fica aqui o setor direito, que a gente perdeu o Lucas Ramon, que pediu para sair, que era o reserva de Pedro Lima. Esse setor, sim, o Sport ainda, eu não sei, na especulação dos bastidores, nome desse setor. Que ele fica jogando com Rosales, esquerda e direita. Rosales fica fazendo essa variável. Mas esse setor direito, da lateral direito, também é um setor extremamente carente. Numa competição longa, no qual você pode lesionar jogador, você pode ter jogador suspenso por cartões. Então, o Sport tem que estar aí, torcedor. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Alô, torcida do Leão da Ilha, alô, torcida do Sport, só passando para dizer o seguinte, fica ligado que amanhã tem novidade para vocês, tá? Amanhã eu venho aqui contar para vocês.